Presta atenção! Antes de mais nada, pare tudo o que estiver fazendo e se inscreve nesse canal. Nós temos também outras formas de conversar. Vamos gastar essas mãozinhas, essas bocas. Vamos conversar, trocar ideia e beijar. Entra a vinheta! Sempre quis falar isso! 2, 1. Oi, eu sou a Pri. Oi, eu sou o Emílio. Dragão. A gente recebeu um e-mail de uma amiga comentando que a gente sempre fala muito sobre a conversa. Quase todo vídeo que você pegar nosso aí pra ver, inclusive assistam todos, a gente fala sobre isso, de como conversar melhorou a nossa relação e como isso é importante pra gente. E no vídeo de hoje a gente vai trazer 5 dicas que a gente aplica nas nossas relações, que a gente aplica nas nossas relações pra tentar conversar de um jeito melhor. Sim, dica número 1. Converse sempre com respeito, porque a gente já percebeu uma tendência das pessoas que são íntimas conversarem com menos cuidado. Jeito. Quando a gente estava fazendo o roteiro, a gente pensou num exemplo para dar. Como você conversa com a sua chefe no trabalho? Se existe alguma divergência, né? Se existe alguma ponderação para fazer. Você não vai gritar com sua chefe, você não vai mandar a sua chefe calar a boca, você não vai dar as costas e deixar ela falando sozinha. Por quê? Existe um respeito ali naquela conversa. Muitas vezes, aquele respeito é só por causa ambiente, da né? hierarquia. Que não é legal, né? Tipo assim, o respeito é legal que ele exista na conversa sem precisar de ter uma hierarquia ali. Exatamente. E é legal que com uma pessoa que você seja íntima, é mais legal ainda que tenha respeito naquela conversa ali. Então essa é a primeira dica. Se você tem dificuldade de respeitar aquele ambiente de conversa, imagina como você faz quando você está conversando com sua chefe. Que aí entra também essa questão da emoção, né? Quando a gente está conversando com alguém que tem alguma autoridade sobre nós, a gente nunca se deixa levar pela emoção. Isso. Né? Que é o que você falou. Acho que você já falou, né? Não, mas esse é bom. De não gritar, de pensar para falar, né? Para não falar qualquer coisa só porque tá nervosa ou nervoso. É, porque a intimidade não dá direito da gente magoar a pessoa, né? Muito bom. Dica número... A dica número 2 é, uma vez que você já entendeu... Opa! Nossa, tudo bem? O respeito é o contrário do que a cachorra faz com a gente. A dica número 2 é, fale sobre o que você sente. Não acuse a pessoa. Por exemplo, a Pri falou de um jeito comigo que eu achei grosseiro. Aí, ao invés de eu falar, bom, mas você foi mó grossa comigo, eu falo assim, quando você falou com aquela entonação e daquele jeito, eu me senti humilhado, injustiçado, ao invés de apontar o dedo na pessoa e falar assim, você fez isso. É que, na verdade, quando a gente tem que falar do que a gente sente, a gente precisa ter um tempinho também pra entender o que a gente sente, né? Dica número... 3. Não, meu pé tá sujado. Então, depois do que você falou sobre o que você sentia, a gente chegou à conclusão de que ouvir seja o próximo passo, né? Mas ouvir de coração aberto, assim, sem já pensando na resposta. Já viu que tem gente que escuta assim? O momento de ouvir não é sobre você, é sobre a outra pessoa, o que ela tem pra dizer, até pra você estabelecer de fato uma conversa, né? Porque senão é um monólogo. Você deixa a pessoa falando, fica pensando outra coisa, só pra já ter uma resposta na hora que for sua vez. São 2 monólogos, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Quando tem 2 monólogos ao invés de um diálogo, já tem um abismo, né? Aquele tempo tá sendo só jogado fora. Exatamente. Afinal de contas, já dizia aquele velho deitado, né, Emílio? Temos 2 ouvidinhos e uma boca. Dica número 4. Questione até entender a questão ou resolver o problema. Mas o questionar, lembrando que é sem acusar. É questionar, por exemplo, ou me explica de novo, eu ainda não entendi, ainda tô com a sensação daquela hora que eu achei isso. É isso que a gente faz sempre, né, Emílio? É isso que a gente faz sempre. A gente gasta horas, 4 horas, 2 horas, quando são coisas que a gente não conseguiu entender qual que é o posicionamento do outro com relação àquela determinada situação. É isso, até sanar as dúvidas, porque... E tem vez, tem vez que a gente fica horas conversando e aí a gente chega numa conclusão de que aquela conversa naquele momento não vai chegar em lugar nenhum. E aí a gente para, depois retoma em outro momento também, numa boa.
cada cabeça tá num momento ali. Então, às vezes... necessita de um tempo pra absorver aquela informação. Né? Às vezes eu vou querer conversar sobre uma coisa que o Emílio não vai querer conversar agora. E se a pessoa não quiser ter aquela conversa naquele momento, já não vai ter, né? Não adianta insistir, né? E se chegar nesse momento, tipo assim, conversou pra caramba, mas ainda não entendeu... Tudo bem. Tudo bem. Não ficar frustrado com aquilo. Porque se for uma conversa com respeito e com os dois se ouvindo, às vezes até essa pausa na conversa, sei lá, aí daqui a uma semana vocês vão conversar de novo sobre aquele assunto. Às vezes nessa semana, todas essas informações que foram compartilhadas ali naquele momento, elas vão ser digeridas. E às vezes aquela conversa da outra semana lá vai durar 2 minutos. Não, é isso mesmo. A última dica número 5. Exercite a conversa. Seja na sua relação romântica, seja na relação que você tem com sua amiga, amigo, com seus pais. Não ignore os seus questionamentos. Não tenha medo de falar sobre as coisas que te incomodam. Principalmente nós mulheres, porque a gente é criada para sempre agradar. A gente está acostumada, a nossa tendência é sempre falar sim, não colocar uma sinceridade numa conversa, para não causar nenhum desconforto em ninguém, mas às vezes a gente tá desconfortável com a situação, a gente passa isso quase todo dia com os assédios e tudo mais, mas a gente precisa falar, a gente precisa exercitar essa conversa. Como a gente não é ensinado a conversar de um jeito legal, a gente não é ensinado a respeitar o outro, a gente não é ensinado a escutar, a gente não é ensinado a questionar de uma maneira saudável, todas essas quebras de paradigmas, todas essas quebras de condicionamento, elas são uma tipo fisioterapia mesmo. O exercício de toda e qualquer mudança, e o jeito de conversar é uma delas também. Tem hora que eu não consigo fazer esses passos, às vezes a Pri não consegue também, mas a gente tá disposto, isso deixa a gente tranquilo, né? Porque também, se você tá conversando com uma pessoa que não existe possibilidade de ter nenhuma dessas coisas, essa relação já tá comprometida. Já tá comprometida. Quando eu penso em relacionamentos, e é o que eu faço com o meu relacionamento romântico, e é o que eu normalmente faço também com meus relacionamentos de amizade, né, e tudo mais. Quando eu vejo que é uma coisa, que é uma relação que fica truncada, que a outra pessoa não tem essa disponibilidade de tentar dialogar e tentar aprender, não é uma relação que eu invisto forças, porque eu sei que ela tá fadada a dar errado. E que nos leva pra onde? Pra dica bônus. Quando você tenta conversar com uma pessoa que não tá disposta, eu e Emílio, a gente descobriu que é uma coisa que a gente faz, a gente escreve tudo que a gente quer dizer. Quando a conversa é necessária, né? Quando você não pode simplesmente ignorar a pessoa. Isso. Então, assim, eu não sei como que você faz, porque nas vezes que eu já escrevi, eu só escrevi como se fosse uma carta mesmo. Achei mais fácil colocar tudo no papel, entregar pra pessoa e a pessoa ler na hora que ela estivesse disposta a ler. Entendi. É assim que você faz também? Eu escrevo tópicos, grifo coisas que são mais importantes, assim, que eu não posso esquecer, pra dar uma direcionada, porque tem pessoas que são meio diferentes, né? O temperamento e o jeito de conversar, que às vezes também eu não sei lidar direito com isso. Quando são conversas assim, eu faço em tópicos. Entendi. Mas quando é fluido, é tão melhor, né? Bem melhor. Bom, gente, então é isso. Nesses tempos que a gente tá vivendo hoje também, né? Toda essa questão que tá eminente aí com as eleições e tudo mais, é muito importante a gente conversar, se ouvir, entender os posicionamentos de cada pessoa. Mesmo que a gente não concorde, a violência não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Então vamos trocar ideias. Se você achou esse vídeo legal e importante, compartilha, curte aqui, deixa um comentário. Pode fazer sugestão, pode falar que tudo que a gente tá falando é mentira. A gente quer conversar. Vamos trocar ideia que só assim a gente vai melhorar como pessoinhas. Exatamente. Tchau! Que isso, gente? Esqueci. Tudo.